Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos meditar no capítulo 4. Hoje nós não vamos falar sobre os dons espirituais, né? Tem sido bem ministrado aí nas nossas células. Então, hoje nós vamos trazer aqui uma porção da Palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Meus amados, o tema dessa palavra é: não pule do barco. Amém? Fala para o irmão ao teu lado: irmão, não pula do barco. Não pule do barco. Porque dentro do barco Jesus está. Amém? Fora do barco é o mar revolto, é a tempestade, é as águas tentando te afogar. Permaneça no barco. Então o tema dessa mensagem é: não pule do barco. E no versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Meus amados, Jesus para nós, ele é um exemplo de um trabalhador, de um homem incansável para fazer a obra de Deus. Amém? O ministério de Jesus foi um ministério relativamente curto, 3 anos aproximadamente, mas este homem, o nosso amado Jesus, durante esses 3 anos, ele foi um exemplo do que é realmente ser um homem entregue à vontade e à obra de Deus, do que é ser um obreiro, né, na obra do Senhor. Jesus, a Bíblia diz que já estava tarde, já era tarde, mas ele diz aos seus discípulos: vamos para outra margem, vamos para a terra, né, dos Gadarenos, vamos para a região de Gadara. E nós, queridos, temos que imitar o nosso mestre. Nós temos que acrescentar na nossa agenda cotidiana, nós temos que acrescentar na nossa agenda semanal, nós temos que acrescentar na nossa agenda semanal um tempo para fazer a obra de Deus. Nós não podemos, meus amados, ficar parados, nós não podemos, meus amados, ficar ali, né, no ócio espiritual. Nós temos que trabalhar para Jesus, nós temos que trabalhar para o nosso Deus. Essa palavra, esse evangelho lindo, esse evangelho poderoso, esse evangelho que transforma vidas, ele não pode parar em mim, ele não pode parar em você, ele tem que ir adiante, ele tem que alcançar mais vidas, outras pessoas têm que conhecerem, né, esse amor, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Hoje o mundo está perdido, o mundo está numa situação, né, lamentável. E por quê? É a falta da palavra de Deus, é a falta de conhecer o Deus verdadeiro através do Evangelho. E quem é que vai levar essa palavra? Quem é que vai pregar esse Evangelho? Quem é que vai levar essa vida de Deus para aqueles que estão morrendo? Somos nós, meus amados. Há trabalho dentro da igreja, há trabalho fora da igreja, há trabalho para todos. É como eu sempre digo, no reino de Deus sempre vai ter aquela plaquinha pendurada: precisa-se.
né? Precisa-se de trabalhadores. E é óbvio, meus amados, que aqueles que se alistam nesse exército, aqueles que arregaçam as mangas para fazer a obra de Deus, vai ter que pagar um preço. Não se faz a obra de Deus sem pagar um preço. Nós temos que pagar um preço para fazer a obra de Deus. Então nós temos que estar dispostos a pagar esse preço para trabalhar para o Senhor. E vale a pena. Muitas pessoas se orgulham de trabalhar numa grande empresa, numa empresa multinacional. Esses dias mesmo eu estava conversando com o irmão, eu não lembro quem que é. Eu estou tentando lembrar desde cedo, mas não lembro quem que é. E ele disse para mim que, né, agora ele trabalha numa multinacional, tal, na área de TI, uma empresa... eu lembrei agora, é o seu Wilson. E uma empresa que ele falou que tem 15 milhões de funcionários no mundo todo, né? E é claro, ele estava todo orgulhoso, glória a Deus pela vida dele, né? Uma bênção, né? Trabalhar numa empresa grande como essa, em outras empresas por aí, enfim. Mas se as pessoas se orgulham por trabalhar numa grande empresa, quanto mais você trabalhar para aquele que é o dono de todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, que tem tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Que orgulho, meus amados, que alegria, que bênção, você saber que você é um obreiro, que você trabalha para aquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Para quem você trabalha? Eu trabalho para Jesus, eu trabalho para o Rei, eu trabalho para aquele que está acima de todos os presidentes e todas as nações desse mundo. Eu trabalho para aquele que é o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder. Então vale a pena, queridos, pagar esse preço, vale a pena dispor de tempo, vale a pena gastar a nossa energia para trabalhar para esse Deus maravilhoso. Não se conforme, meu amado, em ficar parado no reino de Deus. Não se conforme, né, em ficar nesse ócio, nesse, né, espiritual. Não se conforme com isso. Essa palavra poderosa, linda, não pode parar em você. Ela tem que ir adiante para continuar transformando mais vidas em nome de Jesus. Amém? No versículo 36 e 37... diz, né, no versículo 37, levantou-se um grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Queridos, o diabo, ele sempre vai trabalhar de tal forma, para que você acredite que uma tragédia vai acontecer, que uma catástrofe vai acontecer, que aquele problema, que aquela luta que você está passando vai terminar numa tragédia horrível, dolorosa. Esse é o trabalho dele, nos fazer acreditar nessa mentira em que está tudo perdido, que o barco vai encher de água, vai naufragar e que todo mundo vai morrer. Agora, se você fizer uma avaliação de todas as tribulações que você passou, você vai perceber que todas elas tiveram um final diferente daquilo que o diabo pintou na tua cabeça. Porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador. João 8,44, a verdade não está nele. Mas ele trabalha de tal forma, ele é tão bom, né, nos efeitos especiais, ele é tão bom na cena, em dramatizar algo que não é tão dramático, que muitas vezes nós acreditamos que realmente vai acontecer, que realmente vai terminar em tragédia, que realmente vai dar tudo errado, que aquilo vai terminar em naufrágio, em morte, que vai ser doloroso para todo mundo. Mas, queridos,
Nós não podemos olhar para a tempestade, nós não devemos deixar o nosso coração ser guiado por essa encenação que o diabo e que até a nossa alma, porque a nossa alma ela começa a ser contaminada também e ela começa a se manifestar, a nossa carne. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso. Nós temos que entender que existe alguém maior que nos ama e que toma conta de nós. Nós não podemos permitir que essa encenação do diabo enfraqueça a nossa fé, enfraqueça a nossa comunhão com Deus, enfraqueça a nossa constância no Senhor, o nosso trabalho para o Senhor. Não deixe o diabo, povoar a sua mente com pensamentos terríveis de coisas que não irão acontecer. Não irão acontecer. Se você se posicionar, se você crer, com certeza essas coisas não irão acontecer. A Bíblia diz, meus amados, no versículo 38, que Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, fazendo o quê? Desesperado? Fazendo o quê? Chorando. O que Jesus estava fazendo na parte de trás do barco? Dormindo. Jesus estava dormindo. Queridos, hoje existe uma gama muito alta de pessoas. Muito. Inclusive dentro da igreja, que vivem, que dormem à base de calmante, à base de antidepressivo. Pessoas que não conseguem ter paz no coração, pessoas que, pensamento ali a 1000 por hora e não conseguem dormir, de preocupação, de ansiedade, de se preocupar por algo que nem vai acontecer, que o diabo está plantando ali, que o diabo está aumentando, potencializando aquela situação. Nós não podemos, meus amados, permitir esse tipo de coisa na nossa vida. Olha, o cristão, o filho de Deus, ele não pode ser escravo de nada, nem de calmante e nem de antidepressivo. Olha o que a Bíblia diz no Salmo, capítulo 4, versículo 4. Salmo 4, 4 diz assim, Salmo 4, 4. Em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha só, em paz me deito e logo pego no sono, logo durmo. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Agora, por que o salmista tinha essa convicção? Por que o salmista tinha essa fé de que ele poderia dormir em paz? Porque o Senhor, estava com ele. Como diz, me fazes viver em segurança. Por que o salmista tinha essa fé? Tinha essa convicção? Intimidade com Deus. A intimidade com Deus permite que o Senhor, através do Espírito Santo, ministre essa paz dentro do nosso coração. E apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, da tempestade, nós conseguimos dormir. Por quê? Porque nós temos a convicção de que o Senhor está no controle da situação.
As pessoas dizem, eu creio que o Senhor está no controle, mas quando chega a noite não dorme. Então, ele está ou não está no controle? Essa convicção é uma convicção realmente do Espírito Santo dentro de nós? Ou é uma convicção da nossa alma, da boca para fora? Então, meus amados, essa insônia, muitas vezes, nada mais é do que um sintoma da nossa falta de relacionamento, de comunhão com Deus. Pare para pensar comigo. Você entra na presença de Deus, ali, né, com o coração ansioso. Você entra ali na presença de Deus, com a cabeça cheia. E você começa a orar e começa a buscar o Senhor. O Senhor te ama, o Senhor quer o teu bem. O que Ele vai fazer? Ele vai falar com você. Ele vai derramar paz no seu coração. Lembra da Ana, mulher de Eucana, que não tinha, né, filho, né, era estéril e tal. Ela entrou na presença de Deus totalmente angustiada, totalmente perturbada. Mas quando ela saiu da presença de Deus, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Aquela mulher que só chorava, que não comia e que não era feliz, quando ela saiu da presença de Deus, ela começou a se alegrar, ela começou a comer e começou a ter um relacionamento com seu marido. E ela ainda era o quê? Estéril. Samuel ainda não tinha nascido. A circunstância ainda não havia mudado, mas ela por dentro já havia mudado. Vocês entendem isso? Quando eu estou já transformado por dentro, ainda que as circunstâncias não mudaram, eu deito, eu durmo, eu fico em paz, porque Deus já ministrou ao meu coração. Nós temos que nos esforçar, meus amados, para chegar nesse nível de fé. Nós temos que nos esforçar para realmente chegar, deitar na cama e dormir em paz, sem qualquer tipo de calmante, de antidepressivo, qualquer tipo dessas coisas. Nós não podemos nos conformar com isso, né? Nós não podemos nos conformar com isso. Jesus estava no meio de uma tempestade. E aí, os discípulos, eles o despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Olha só. Não te importa que pereçamos? Que pergunta, meus amados. Deus se importa comigo? Deus se importa com você? Como nós podemos saber se de fato Deus se importa comigo, se Deus se importa com você? Eu só vou dar duas respostas, dois textos da Bíblia para vocês entenderem que Deus se importa com vocês, amém? Com todos nós. O primeiro texto é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu pergunto, alguém que sacrifica o seu próprio filho por você, ele se preocupa, ele se importa com você ou não? É claro. Alguém que é capaz de sacrificar o seu próprio filho por você, será que ele não se importa com você? Se importa, meus amados. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Nós somos preciosos para Ele. Segundo texto, Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, queridos,
Deus, Ele entregou o seu Filho para nos dar o quê? A salvação, a vida eterna. Para por aí? Não. Porque Deus sabe que nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Então, a Bíblia diz, com Ele, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, quanto mais com Ele, com Jesus, não nos dará todas as coisas. Meus amados, essa frase, essas duas palavras, todas as coisas, ela dá um significado do quê? O que é todas as coisas? São coisas específicas? Não, são todas as coisas, todas. É algo abrangente. Coisas é algo abrangente, é todas as coisas. Agora eu pergunto, qual é a resposta para essa pergunta? Deus se importa conosco? Deus se importa conosco. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Ele entregou Jesus para nos salvar. E junto com Jesus, Ele nos dá todas as coisas que nós precisamos. Amém, queridos? Não tenha dúvida do amor de Deus por você. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Mas aí vem outra pergunta. Então por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não acontecem? Jesus estava dormindo no barco. E de repente, os apóstolos, os discípulos, eles despertam Jesus. E eles clamam a Jesus, dizendo, Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos. Queridos, nós temos que romper o silêncio no mundo espiritual. Só existe uma pessoa interessada no seu silêncio no mundo espiritual. Sabe quem que é? É o diabo. É o diabo a única pessoa em manter você calado. Em manter você quieto. Em manter você nesse silêncio no mundo espiritual. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, um pouco mais para frente, aí no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, para que se calasse, olha lá, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí que ele começou a berrar mesmo. 49, Jesus parou e disse, chamai-o, diga aleluia. Aleluia, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. Perguntou Jesus, que queres que eu te faça? O cego respondeu, Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Ele estava mendigando, ele estava fora do caminho, porque quem está fora do caminho sempre mendiga, amém? Ele estava fora do caminho, ele estava mendigando, ele estava cego. Jesus estava passando. Se ele não clamasse, se ele não gritasse, Jesus ia fazer o quê?
ia passar por ele. E ele iria continuar cego, fora do caminho, mendigando. Mas porque ele gritou, porque ele clamou, Jesus parou. Chamou ele e o curou da cegueira. Agora ele já não era mais cego, ele já não estava mais na beira do caminho, ele estava no caminho com Jesus e com certeza não ia mendigar mais. Mas se ele não tivesse clamado, gritado, continuaria a mesma coisa. Meus amados, apesar de Jesus se importar comigo, se importar com você, apesar do amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você, Ele, presta bem atenção no que eu vou falar agora, Ele só vai interferir na sua vida se você permitir. Jesus não vai interferir na sua vida se você não permitir. E qual é a forma, como nós damos a permissão de Deus interferir na minha vida com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade? Através da oração. Olha que interessante. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, ou melhor, Mateus, capítulo 9, 37 e 38. Mateus 9, 37 e 38. Olha só. Então se dirigiu aos seus discípulos. Não, vamos ler a partir do versículo. Mateus 9, a partir do versículo 35, para entender melhor. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, presta bem atenção nesse texto porque tem algo interessante aqui. Olha só. Jesus diz assim: a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Então havia o conhecimento da situação, amém? Sim ou não? Havia o conhecimento da situação do problema. Com certeza, o Senhor sabe dessa situação também, amém? Sim ou não? É uma situação conhecida. A seara é grande, a colheita é grande e os ceifeiros são poucos. Existe um problema, existe uma situação a ser resolvida. E o mestre sabe, e o Senhor da seara também sabe, porque Ele é o Senhor da seara. Mas o que Jesus manda fazer para resolver o problema? Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é do Senhor. O problema existente é do conhecimento do Senhor. Mas mesmo assim, o que Jesus manda fazer? Manda orar. Se não orar, vai continuar sem trabalhadores e a colheita vai se perder. Queridos, esse ditado popular que diz assim: ah, Deus conhece a minha vida, Deus sabe o que eu estou passando. Sem chance. Sem chance. Não existe isso na teologia
do Novo Testamento e nem do Velho, não existe isso. Deus conhece. Jesus falou que até os fios do nosso cabelo, aqui na cabeça, até a quantidade de fio de cabelo na nossa cabeça, Deus conhece. Queridos, nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Ele conhece a individualidade, os problemas, a particularidade de cada um dos 8 bilhões de pessoas aqui nessa terra. Deus conhece todos os problemas desse mundo. Deus conhece todos os problemas de todas as famílias. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas as situações só vão se resolver quando nós permitirmos que Ele intervenha, que Ele venha interferir na nossa vida. Queridos, apesar de existir um Deus que nos ama, apesar de existir um Deus que se importa comigo, que se importa com você, como já mostrei na Bíblia, isso não quer dizer que todos os teus problemas já estão resolvidos. Só vai acontecer alguma coisa diferente, presta atenção, só vai acontecer alguma coisa diferente na sua vida, seja lá em qual área for, a partir do momento que você se posicionar para orar, para buscar o Pai. Não adianta, meus amados, eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Sabe por que existe um monte de gente dentro das igrejas? Igreja grande, igreja pequena, igreja média, não importa. Sabe por quê? Que existe um monte de gente dentro das igrejas, derrotadas pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo. Porque não oram. Porque não buscam a Deus. Deus não vai interferir na nossa vida se nós não orarmos, se nós não buscarmos. Ele conhece os nossos problemas, conhece, mas Ele só vai interferir quando você permitir que Ele interfira. E como que você permite? Orando. Buscando a Deus, meus amados. Eu vou dar 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que vocês preferem primeiro, a boa ou a ruim? A ruim? Então vamos lá. Se você não orar, se você não se posicionar de uma vez por todas para buscar Deus para valer, de verdade, você vai ser derrotado. Não porque Deus quer, mas você vai ser derrotado. Agora a boa. A boa é o seguinte: se você se posicionar e realmente orar e buscar a Deus, a sua vida vai ser totalmente transformada. A tempestade não vai te derrotar. O diabo não vai te derrotar. O pecado não vai te derrotar. A tua alma não vai te derrotar. O mundo não vai te derrotar. Amém? Amém. Caminhando para o final. A Bíblia diz que Jesus, Ele se levanta e Ele repreende aquela tempestade. Ele se levanta e Ele repreende aquela tempestade. Ele repreende o mar. E a Bíblia diz que na mesma hora o mar se aquieta e a tempestade vai embora. Veja bem, meus amados, a autoridade espiritual que Jesus tinha e a autoridade espiritual
que nós temos em Cristo. Queridos, existem situações que você vai falar assim: Deus, eu preciso de um emprego melhor. Deus, eu preciso que o Senhor abra essa porta para mim, né? Deus, eu preciso que o Senhor... Eu preciso de um carro melhor, Pai. Prepara um carro melhor para mim. Meu carro está velho, meu carro vive quebrando. Eu preciso de um carro melhor. Abre as portas para mim comprar um carro melhor, um carro mais novo. Existem coisas, meus amados, que nós vamos até Deus e nós pedimos em oração, amém? Agora, existem situações que nós não temos que pedir para Deus. Existem situações que nós temos que usar a nossa autoridade espiritual. Presta atenção numa coisa: aquela tempestade não era uma tempestade natural. Aquela tempestade não era um advento da natureza, né? Que não, porque fez muito calor durante o dia, tal, né? E agora vai começar a chover, né? No começo da noite, né? Tal. Não era uma tempestade normal. Vamos parar para pensar. Para onde Jesus estava indo? Para a terra de Gadara. Qual era a economia principal dos gadarenos? Qual que é, Giovanni? Aê, meninão. Criação de porcos. Criação de porcos. Alimentação de porcos. Era aprovado ou reprovado pela lei de Moisés? Reprovado. Um dos animais imundos, né? Ali na lei de Moisés, que a lei proibia consumir, era a carne de porco. Glória a Deus que essa lei caiu por terra, amém? Hoje a gente pode comer aquela bistequinha, né, Zé? Mas naquela época não. Então, Gadara era uma terra, espiritualmente falando, o quê? Hostil. Era um lugar onde principados e potestades estavam ali. Tanto que quando Jesus coloca o pé na terra, já vem um endemoniado, um gadareno. Ele tinha quantos demônios? Ele tinha um demônio, sim ou não? Quantos demônios? 2? 3? 4? Ele tinha uma legião de demônios. Então, Jesus e seus discípulos, eles estavam se dirigindo a um ambiente totalmente hostil espiritualmente, onde nem a lei de Moisés era respeitada. Tanto que depois que Jesus expulsa o demônio do gadareno, o que eles fazem com Jesus? Ô mestre, glória a Deus, que bom que você libertou esse homem e tal. É isso que eles fazem, sim ou não? Eles convidam Jesus a fazer o quê? Vai embora, Jesus. Vai embora. Nós não queremos que o Senhor fique aqui. Vai embora. Então era um ambiente totalmente hostil a Jesus. Aquela tempestade, meus amados, aquela fúria do mar no caminho para Gadara, não era algo natural, mas era algo que partia dos principados, da potestade que estava na terra dos gadarenos. Quando Jesus se levanta, ele já repreende, ele já determina: aquieta-te, acalma-te. E sabe o que é mais interessante? É que ele diz para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Por que ainda não tendes fé em Deus? A impressão que dá é que Jesus estava dizendo que os discípulos poderiam fazer a mesma coisa. Queridos, há momentos da vida que nós temos que orar e clamar a Deus, mas há situações da nossa vida
que nós temos que dizer simplesmente: demônio, pega tudo que é teu e sai da minha casa em nome de Jesus. Existem situações que você vai falar: Deus, aí Deus vai falar assim para você: meu filho, eu já te dei toda a autoridade espiritual para você resolver esse problema, para você mandar embora esse demônio. Manda embora esse demônio. Esse problema você pode resolver, esse problema eu já te dei autoridade espiritual para isso. Jesus falou para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Porque, meus amados, é algo interessante isso, que naquela época, na época de Jesus, o nome de Jesus, a autoridade espiritual, né, que o nome de Jesus carregava, ela já era verdadeira, ela já era real. Alguns dizem que os demônios se submetem ao nome de Jesus porque ele morreu, ressuscitou, né? Ele morreu, desceu até o inferno e depois subiu vitorioso para o céu e ressuscitou. Então, por isso há autoridade no nome de Jesus. Porém, isso não é toda a verdade. A verdade é o seguinte: antes mesmo de Jesus morrer e descer até as partes mais baixas da terra, para depois subir vitorioso para o céu, antes disso acontecer, antes da morte e da ressurreição de Jesus, engasguei feio aqui agora, né? Vocês não perdoam nada, né? É a Vitória que está... Vitória, senta aqui no canto sozinha aqui, ó. Fica tumultuando aí. Vou tirar você do grupo de novo, hein? Antes mesmo da morte e da ressurreição de Cristo, o nome de Jesus já tinha poder no mundo espiritual. Pastor, prova na palavra, então vamos lá. Marcos 9, 38 e 39. Olha lá. Disse-lhe João, hein? Quem diria que uma frase dessa viria de João? Mas ele falou essa abobrinha. Mestre, vimos um homem que em teu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus, expelia demônios, o qual não nos segue, não faz parte do nosso grupinho, da nossa panelinha de discípulos dos 12, não faz parte do G12, não nos segue, e nós lhe proibimos. Olha só, acho que Jesus nessa hora falou: não é possível que está acontecendo isso, porque não seguia conosco. E Jesus diz: mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Vem o 40. Pois quem não é contra nós é por nós. Então vocês percebam, meus amados, que o nome de Jesus, ele já era carregado de poder mesmo antes da morte e da ressurreição de Cristo. Quanto mais agora, meus amados. Ele está à direita de Deus, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. E como diz Filipenses, recebeu um nome que é sobre todo nome. Quanto mais hoje, meus amados. Então nós podemos e devemos usar essa autoridade espiritual. Existe hora para pedir, mas existe hora para repreender em nome de Jesus. Para declarar, para determinar, para falar: demônio, sai! Em nome de Jesus. Amém, queridos? Para terminar agora, os discípulos perguntam: quem é este? Quem é este? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Quem é este? Quem é? Quem é este?
Quem é essa pessoa que até o vento e o mar lhe obedecem? Você está preparado para dar glória a Deus aí ou não? Sim ou não, igreja? Ele é. Quem é esse? É o Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, água viva, o pão da vida, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a videira verdadeira, o Messias, o Salvador, o bom pastor, a luz do mundo, o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso Redentor, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos ficar de pé e vamos glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Quem é este para você? Quem é Jesus para você? Porque dependendo do que Ele é para você, você nunca vai pular do barco. Aleluia! 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 Vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia!